Oiê! Olá, segundo ano, bem-vindos à aula de arte, bem-vindos aqui na minha casa. Resolvi trazê-los aqui para o ambiente mais do lado de fora, acho que deve estar todo mundo cansado de ficar dentro do quarto. Então é como se vocês estivessem aqui junto comigo, perto das minhas plantas, junto do meu coração. Bem-vindos todos, muita saudade de vocês, muitas. Nós vamos ver hoje o capítulo 4 e 5, que fala do pós-impressionismo e uma vertente dele que é chamado de neoimpressionismo ou pontilhismo. É um assunto muito tranquilo. E durante as nossas aulas, o nosso último capítulo, o capítulo 3, falava do impressionismo. Tanto é que eu vou começar esse capítulo 4 e 5, eu juntei os dois, né, que são correntes que vêm após o impressionismo, eu vou começar recordando o impressionismo, tá? Para vocês recordarem e ficar tudo muito claro para poder comparar e para vocês verem qual foi a ruptura, o que mudou com relação ao impressionismo e os pós-impressionistas. Muito tranquilo, muito tranquilo. Muito bem, lembrando que a primeira obra considerada impressionista é essa obra de Claude Monet chamada Impressões Nascer do Sol, né? São barcos que saem para pescar numa manhã, parece que tem uma neblina, vocês estão vendo que é um porto, né? Eu vejo aqui outras velas margeando o porto, e esses pescadores saem numa manhã. O sol está aqui e o título dessa obra de Claude Monet era Impressão Nascer do Sol. É uma obra de 1872. E é uma obra muito interessante no sentido de mudar, principalmente a técnica, né? A maneira de interpretar o mundo. E ela é transformadora, porque antigamente, nós vimos nosso 1872, nós vimos que antigamente a maneira de colocar o pincel, os artistas não deixavam a marca do pincel aparecer. Os trabalhos realistas, que foi a última corrente que nós estudamos antes do impressionismo. Agora não. A marca do pincel, ela é deixada, olha só, da maneira que a pincelada cai na tela. Tanto é que um crítico viu esse quadro e falou assim, olha, qualquer papel de parede manchado é melhor que essas pinturas, Impressão Nascer do Sol. Esses artistas são um bando de impressionistas. E eles gostaram desse nome. Os impressionistas venderam muitos quadros, principalmente para os americanos, né? E impressão, nesse sentido que eles queriam captar principalmente a luz do dia. Era muito comum na corrente impressionista fazer o mesmo local, por exemplo, uma igreja, um jardim, em horas diferentes do dia, ou em dias diferentes, dias de chuva, dias ensolarados, dias de neve ou de neblina. Eles achavam que a luz ao longo do dia, ela mudava a coloração e a impressão que essas cores traziam, né? E essa rapidez, vocês podem ver que são pinceladas rápidas, né? E o nome foi dado para malhar, para destruir essa corrente que chegava, impressionista. Muito bem. Então, essa é uma obra de 1872, de Claude Monet, chamada Impressão Nascer do Sol, né? As tintas, esses artistas não usavam a palheta. A palheta é uma espécie de madeirinha que os artistas vão misturando a tinta para pintar. As misturas aconteciam, às vezes, na própria tela. Então, para fazer esse laranja do sol, ele veio com amarelo, depois com um pouquinho de vermelho, né? E pinceladas vigorosas. Inovaram os impressionistas na técnica, mas os temas continuaram, como nós vimos, os bares, os cafés, as paisagens, os retratos, e tudo de uma maneira muito alegre, né? Eles tinham uma expectativa. Você não vê quadro triste, depressão, parece que o mundo é uma felicidade sem fim. Eu conheço uma obra de Degas, impressionista, que era um pouco baixo astral, chama Os Bebedores de Absinto. Nós vimos essa obra, que é um bêbado, num fim de noite, uma moça do lado dele, uma prostituta, a garrafa de absinto quase vazia, eles estão bem assim, longe, descrentes, já beberam todas. Tem uma tristeza naquela cena que, de uma maneira geral, a gente não vê nas telas impressionistas. São jardins, cabarés, pessoas passeando, marinhas, né? Mães passeando com seus bebês, moças bonitas, bailarinas. Essas eram as características dos impressionistas. Olha só, e os reflexos, esse também é um quadro de Claude Monet, também de 1872. De pertinho, você vê os borrões, mas de longe, na nossa retina, esses borrões se organizam. Eu consigo ver os reflexos, você pode observar
observar que nessa marinha eu vejo pessoas acenando do barco, outras subindo, os reflexos das velas na água, e essa claridade, essa luminosidade dessas obras, isso é muito bonito nos impressionistas, né? São quadros alegres. E o impressionismo, ele surge, nós vimos aí, né? Esse primeiro quadro, 1872, que é o finalzinho do século XIX, e ele continua nesse finalzinho mostrando essa rapidez, e é um reflexo de muitas transformações que acontecem desse final do século XIX para início do século XX. Quantas invenções, quantas descobertas, né? Quantas transformações numa vida que até então tinha um ritmo e que agora, como vocês falam, vai ser uma coisa, né, de bombar, de rapidez. O telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, a bicicleta, o automóvel, o avião, em Paris fervilhando com seus cafés, suas óperas, teatros, alta costura. Então, são muitas transformações. E essa rapidez, isso que é tão fugaz da vida, das coisas transformando, isso reflete nessa arte dos impressionistas, né? Esse modo rápido. E eles gostavam também de pintar em plein air, os impressionistas, e um detalhe que os livros pouco falam, e é nessa época que a indústria começa a fazer a tinta a óleo em tubinhos. Então, eles têm a facilidade de comprar a tinta a óleo já pronta, colocar os tubinhos numa malinha e pintar em plein air. O que é plein air? Pintar ao ar livre, né? Variando aí as horas do dia ou os dias, às vezes pintavam ao amanhecer, às vezes à tardinha, mostrando as variações da cor, essas impressões causadas pela cor. E eu trouxe algumas imagens dessa época, chamada também de Belle Époque, o Moulin Rouge, as festas, né? Paris fervilhando, e os pós-impressionistas. Qual a diferença marcante com relação aos impressionistas? Principalmente a maneira de ver o mundo. Os pós-impressionistas começam a ver o mundo de uma maneira mais introspectiva, né? Para lembrar dos pós-impressionistas, a gente precisa lembrar de Van Gogh. Numa fala dele, ele diz: eu pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. Então, assim, aquele céu estrelado, aqueles girassóis torturados, não que estava assim aquele céu, não que estavam assim aquele vaso de girassol, mas ele se sentia assim. Então, essas dores, essa representação mais subjetiva, até em objetos, não só em paisagens ou em retratos, a gente vai ver nos impressionistas, nos pós-impressionistas, desculpa. Então, vou repetir: os impressionistas ousam na técnica, mas os temas continuam os temas de sempre, né? Os temas, entre aspas, banais, os cotidianos. Os pós-impressionistas começam a mostrar mais introspecção, as dores, as angústias, as cores vão ficar mais fortes, né? São pinceladas mais grossas, muito mais emotivas e muito mais expressiva também as pinceladas desse pessoal. A cor é um recurso muito usado, são cores vivas, não saturadas, e não correspondem às cores que eles usam, às cores reais do mundo, ao céu, à cor da pele. Eles têm uma liberdade, principalmente por essa subjetividade, né? E essa demonstração da realidade interior, o que está dentro da gente, né? Mesmo com temas cotidianos, você consegue perceber algo mais dentro desse cotidiano, uma introspecção, crenças pessoais, né? Dilemas, é muito claro, isso tudo é muito claro, vocês vão ver nas imagens, né? E tem representantes, os principais representantes do pós-impressionismo: Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh e Henri de Toulouse-Lautrec. São vários, mas eu vou falar sobre esse. O termo pós-impressionista, ele surge numa exposição que foi montada em 1910. Esses artistas, né, por exemplo, Van Gogh já fazia o seu trabalho, mas não era considerado pós-impressionista. O termo foi usado pela primeira vez em 1910, numa exposição, deixa eu colocar aqui que a bateria está querendo acabar, ok. Numa exposição que foi realizada em Paris por um artista chamado Roger Fly. E a exposição, desculpa, não foi em Paris, não, foi em Londres. E essa exposição se chamava Manet e os pós-impressionistas. Então, ele pegou algumas obras de Edouard Manet e outros artistas que tinham uma visão diferente com relação à representação, né? Obras que iam além do impressionismo. O público foi pelo nome de Manet, mas não gostou das obras desses outros artistas, né? Principalmente por essas características que eu acabei de falar para você: subjetividade,
cores, as pinceladas. O Van Gogh era considerado um péssimo pintor pelos impressionistas. Suas pinceladas eram exageradas, suas cores idem, sua representação das figuras era consideradas muito mal feitas. E um dos artistas mais expressivos, né, que a gente já viu na história da arte. Muito bem, aqui é o catálogo da exposição que eu acabei de falar para vocês, de 1910, e Roger Fly também era um artista. Olha as obras dele. Lembra quando a gente viu no impressionismo as pinceladas lá de Paul Cézanne? Ele está aqui daqui a pouquinho. Eles fazem questão de deixar a marca do pincel, né? Não suavizam as pinceladas. Essa espontaneidade no ato de pintar, isso é muito bonito, isso é muito cheio de energia. Paul Cézanne é considerado um pós-impressionista. Olha só as manchas da pele, que as cores, ele não dissolve. Eu vejo na testa dele, no rosto dele, cinza, verde, laranja, preto, né? Um rosa claro, um amarelo. Então, eles não suavizam para a gente e nem fazem questão. Mas olha esse olhar, né? Como ele diz tanta coisa sobre Paul Cézanne, o temperamento dele, né? Você consegue ler muitas coisas dentro desse olho dele. Talvez uma introspecção, um observador, né? Uma pessoa sistemática observando a gente. Então, existem mais coisas além só da representação, essa subjetividade. Picasso gostava, ele viu uma exposição, depois de Paul Cézanne falecido, viu algumas obras numa exposição em Paris. E o cubismo de Pablo Picasso foi inspirado nas obras de Paul Cézanne. Picasso dizia que Cézanne era o pai da arte moderna. Olha só, principalmente, não sei se vai chegar de vocês, por essa maneira de representar a paisagem com pinceladas geometrizadas, né? A paisagem, vocês podem ver que eu vejo os quadrados, retângulos, o próprio monte lá atrás, olha o Monte Santa Vitória, de uma maneira bem esquematizada, né? Piramidal, triangular. Então, essa representação, essa liberdade. Olha só, Picasso se diz influenciado, essa é uma obra de Pablo Picasso, pelas obras de Cézanne. Nós vamos estudar o cubismo daqui a pouquinho, mas nós já vou adiantar um pouquinho, vocês já viram quando a gente fez uma revisão, né? Olha, outra vez, Paul Cézanne, nas pinceladas. Aqui a gente vê o triângulo, um grupo da esquerda, outro da esquerda, outras formas triangulares que acontecem no grupo dessas banhistas, né? Essa não suavizar, ele não faz questão de suavizar as pinceladas para gente. Olha que esses jogadores de carta, essa foi uma das obras mais caras, gente, em leilão. Em 2011, ela foi leiloada, essa obra, por 250 milhões de dólares. Então, é um ambiente escuro. E vocês veem que esses homens estão concentrados. Que carta eu coloco? Será que é assim, né? Um preocupado em ganhar ou em fazer a melhor jogada. Então, eu consigo perceber algo além da representação da realidade. Isso são os pós-impressionistas, né? Aquele Cézanne e esse Paul Gauguin, né? Sobre todos esses artistas, tem muitos filmes, né? Gauguin tem um filme lindo que mostra quando ele vai para a Polinésia Francesa. Gauguin tentou viver numa espécie de república, não. Van Gogh queria fazer um centro em Arles com vários artistas. Ele convidou muita gente, só Gauguin foi viver com ele, mas não, Gauguin não conseguiu conviver com o temperamento de Van Gogh. E ele se refugia, ele sai da Europa e vai morar na Polinésia Francesa. O mais interessante nas obras de Paul Gauguin é essa representação das cores, essa liberdade em representar a figura humana, né, de uma maneira bem livre, não igual. Você pode ver que ele está fazendo o retrato dele com a auréola, olha, a auréola de santo, né? E, aliás, ele abandona a esposa e todos os seus filhos na Europa para se dedicar à sua arte. E ele tinha uma angústia, também como Van Gogh, porque eles não vendiam os trabalhos, e naquela época não eram trabalhos valorizados, né? Nem os impressionistas, que eram tão ousados na sua técnica, valorizavam essa turma aí, né, que depois foi chamado de pós-impressionismo. E ele representa nesses seus quadros, nessas ilhas francesas, os nativos, as cores, né? E com cores muito vivas, muito puras, né? Sem suavizar para a gente. Olha só esse Cristo amarelo. E esse amarelo passa para a gente, amarelo é uma cor vibrante, mas o amarelo consegue passar o amarelo da tristeza, né? Do sacrifício de Cristo, esse silêncio dessas pessoas que observam a obra, né? Os braços, olha, os pós-impressionistas começam a alongar as figuras e deformar essas figuras. Então, essa deformação das figuras também tem
também facilita para a gente no sentido de entender essas nossas dores, né? O meu braço, esse braço de Cristo aberto, né, dilacerado, esse corpo humano dele, né, nesse sentido aí do sacrifício. Então, essas transformações, essas alterações na anatomia também dizem muito. E lembram das obras impressionistas? O corpo humano, o rosto eram borrões, você não via expressão. Né? Eram pequenos borrõezinhos que você via de longe uma mulher passeando com a sombrinha, ou barqueiro, ou uma bailarina, mas agora a expressão humana, apesar de esquematizada, ela tem muita sensibilidade e ela passa o que está sentindo. Né? Olha, novamente as nativas, um cachorro vermelho, falaram quando esse quadro saiu, ninguém nunca viu um cachorro vermelho. Né? E esses pós-impressionistas vão ser inspiração para várias vanguardas, para vários movimentos modernistas do século XX. Nós vamos estudar uma corrente que chama fauvismo, onde as cores são tão vivas que os críticos falaram que eles eram feras, feras em francês, ferozes. Essas cores são uma ferocidade. E a inspiração são essas obras também pós-impressionistas. Essa obra de Paul Gauguin é muito significativo, é um grande painel, é uma das, talvez a apoteose da obra dele. O título é De Onde Viemos? Quem somos? Para onde vamos? É uma das últimas obras de 1897. E ele faz, olha, uma viagem do nascimento, aqui no canto da direita, a juventude, o esplendor dessa figura que colhe uma manga, né, cheia de vida, e a velhice, a morte, as incertezas, né? A religião representada por esse ídolo de pedra que permeia, que vê tudo, né? A gente tentando entender de onde surgimos, para onde vamos, através da religião, ou na crença, ou na fé, que tudo isso tem um sentido. É uma das grandes obras, e muito quem faz o Paz é uma das obras que sempre a UNB tá colocando nas suas questões, está falando sobre interpretação, é uma obra muito interessante. Tem um filme de Gauguin, todos esses artistas, sobre Van Gogh, nós vamos ver vários. Olha que lindo, gente, o nascimento, né? A menina acabou de ter o bebê e observem que é um ambiente bem pobre, parece um estábulo, as vacas aqui, as palhas, né? Uma referência também ao nascimento de Cristo, à sua humildade. E o grande Vicente Van Gogh, um dos grandes artistas, e lembrar do pós-impressionismo é lembrar dele. Eu pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. 1853, holandês, né, falece, ele suicida em 1890, uma vida muito difícil, deixava de comer para comprar tinta, e exagerado nas cores, tentou fazer muita coisa na vida, não foi pintor desde novinho, já na maturidade, e quem incentivava ele era o irmão dele, Theo, que bancava Van Gogh em tudo, nas tintas, nas botas, no aguardente, no aluguel. Isso incomodava demais Van Gogh. O irmão dele, Theo, tinha uma galeria em Paris e conseguiu vender uma única obra de Van Gogh, Vinhas Vermelhas. Então, essa vida difícil, essa falta de dinheiro, essa falta de sucesso nos seus quadros, né? Deixou ele muito depressivo. E ele tinha vários problemas. Muitas vezes ele, por conta própria, ele se internava em uma espécie de clínicas para doentes mentais, depois saía, né? Então, teve vários altos e baixos, mas uma pintura muito expressiva. E vocês podem observar por esses altos retratos, olha, como eu consigo ver esse jeito dele, a introspecção, como ele nos observa, né? Olha só, e mesmo quando ele usa cores vivas, eu não consigo pensar que o quadro que tem alegria, né? Olha esse fundo que ele faz essas cores mais suaves, azul, verde água, um pouquinho de lilás, são cores suaves. Mas vocês acham que esse autorretrato, ele é suave? Pelo contrário, ele é forte, né? Parece que ele fala alguma coisa pra gente, ele tem essa coisa da observação, talvez uma pessoa que de pouca conversa, né? E realmente, uma pessoa que a convivência com Van Gogh é muito difícil, mas um artista muito expressivo. Uma série de outros autorretratos que ele faz dele. Esse aqui que vocês estão vendo, olha, numa briga, ele corta a orelha e manda de presente. Gauguin, isso foi a gota d'água para Gauguin. Né? Ele é encontrado depois na cama Van Gogh com uma hemorragia, vai para o hospital, fica muitas semanas para restabelecer a orelha e depois ele faz autorretrato com a orelha cortada. Né? É um aspecto, vocês verem, a vida difícil. A primeira fase de Van Gogh, ele trabalha com cores mais escuras.
E essa obra chama Os Comedores de Batata, de 1885. Tem uma tendência ao realismo, estão vendo? Mas ele já ultrapassa. Eu consigo ver uma solidão, uma pobreza, parece que é um ambiente escuro, frio, né? São agricultores, são plantadores de batata que trabalharam o dia inteiro plantando batatas e agora o que eles têm para comer? Batatas. Estão ao redor da mesa, mas olha que cada um olha para um canto, os olhares não se cruzam. Tem uma solidão de cada uma dessas pessoas em volta dessa mesa, né? E isso já nos diz muito, já é um anúncio do que Van Gogh vai trazer. Já é considerado esse quadro, nós vamos falar isso, mas a gente vai estudar lá na frente, expressionista. Né? Tem uma expressão. Os pós-impressionistas, a gente pode falar que eles já eram pré-expressionistas, que é uma vanguarda. O expressionismo vai ser uma vanguarda. Todos esses trabalhos já falam, já tem uma expressão muito forte, e as expressões mais humanas. Ninguém é feliz, ninguém vive com filtro, como a gente vê nas redes sociais. Temos nossas tristezas, nossas horas ruins, nossas horas às vezes, indecisão, né? de tristeza mesmo, os altos e baixos que cada um tem na sua história, no seu cotidiano. E isso era muito bem representado por esses artistas, né? A vida sem filtro, as pessoas sem filtro. Uma caveira com cigarro aceso de 1886, de Van Gogh. Vou chegar aqui para o cantinho para vocês verem melhor. Ó. Olha só, não tem coisa que mais significa para uma pessoa como seus sapatos. Olha esse par de botas do artista, umas botas velhas, né? E botas que você vê que são recentemente usadas, né? Ele acabou de chegar e deixou essas botas aí, o cordão todo torcido. A pobreza do artista, a luta do artista representada aí num par de botas. E a expressão dessas botas, como elas nos dizem sobre a vida de Vicente Van Gogh. A segunda fase do artista, ele começa com aquela fase mais escura, depois, na segunda fase dele, esse autorretrato representa isso, ele usa um contraste muito forte entre o laranja e o azul, né? E esse autorretrato foi feito em 1887 a 88, e a gente vê isso, principalmente o contraste entre o azul e o amarelo. E a terceira fase do artista é uma fase muito bonita, com muita luminosidade, com muito impacto, né? E ele não preocupa com o realismo, as cores são subjetivas, a própria paisagem, quando ele representa, né? Esse campo de trigo com ceifeiro e sol. Vocês estão vendo esse amarelo intenso que ele coloca, as pinceladas, gente. Muitas vezes, Van Gogh nem usa o pincel, ele pega o próprio tubo de tinta e vai espremendo. A tinta óleo tem a textura, que todo mundo conhece, né? Mas para quem não tem muita familiaridade com tintas, ela tem uma textura assim da pasta de dente. Quando ela seca, ela dá um volume, principalmente quando não se usa o pincel. Se uma pessoa, se você fechar os olhos e conseguir passar a mão nessas obras, ela tem um volume, isso é chamado impasto, essa qualidade de deixar a tinta mais alta. E a grande obra dele, de 1889, chamada Noite Estrelada, né? Como eu disse a vocês, a noite não estava assim, a cabeça dele é que irradiava estrelas, brilhos, né? A cidadezinha pacata, né? Talvez não dormiria nessa tranquilidade se soubesse esse céu louco, em movimento e maravilhoso que tem sobre ela, né? E muito bom artista na questão da forma. Olha como é forte a movimentação do céu e como, ao contrário da cidade, que está ali adormecida, quietinha. Se não tivesse esse cipreste aqui no primeiro plano, cipreste é uma espécie de pinheiro, né? Essa vegetação, se ele não estivesse aqui nesse primeiro plano, o céu ia dominar toda a composição. Então, o cipreste parece que ele freia essa movimentação e eu consigo ver o quadro em harmonia da parte movimentada com a parte mais calma da cidade. Noite Estrelada. Ele diz que o tempo que ele pintou esse quadro, parece que foram mais de 2, 3 dias, ele estava com a cabeça muito confusa. Pinto o que eu sinto, não o que eu vejo, né? E idem para os vasos de girassóis. Ele faz várias versões. Né? Parece que são mais de 5 versões. Esse aí é de 1889. Uma vez eu estava dando aula e um aluno falou: professora, lembram plantas carnívoras? E realmente, parece que tem girassóis que já estão mortos, outros que estão florindo, outros que estão murchos, né? Não é um vaso de girassol assim, meiguinho, fofinho. É um vaso visceral de girassol.
Era assim que ele os via, né? E ele tem várias versões, parece que são mais de 5 versões. Assim como na obra do artista também, olha, quando ele faz o seu quarto, o ambiente que ele vivia, a perspectiva, o 3D que ele dá, a sensação é que está torto, que não é uma perspectiva totalmente correta. Ele dá uma inclinada nas coisas. Do quarto parece que as coisas estão um pouquinho meio que deslocando ou caindo. Observe os quadros na parede. Porque ele se sentia assim, né? A dificuldade, como eu disse. E muito do que a gente sabe das obras e da vida de Van Gogh é através das cartas que ele escrevia para Theo, seu irmão, que tinha uma galeria. Van Gogh, apesar de holandês, viveu muito tempo em Paris. O final da sua vida foi em Paris. O seu irmão Theo tinha uma galeria em Paris. Tem um livro que chama Cartas de Theo. É um livro composto só de cartas que Theo escrevia para Van Gogh e Van Gogh escrevia para Theo. Tem um filme que tem na Netflix, vocês podem assistir, Van Gogh com Karim Van Gogh. E são vários, é uma animação, vários desenhistas fizeram, baseados nas obras de Van Gogh. Tudo feito artesanalmente, desenhado, um processo maravilhoso de animação, baseado Van Gogh, com Amor Van Gogh. Tem alguma coisa da biografia e alguma coisa de ficção. Personagens que Van Gogh desenha, como o carteiro, o Dr. Gachet, a filha do Dr. Gachet, estão investigando por que ele dá o tiro, por que ele suicida. E é um trabalho muito bonito, uma animação, uma obra de arte. Aqui o que eu disse para vocês, o que é o impasto, né, da tinta. A tinta é deixada com volume, como eu disse, às vezes ele não usava o pincel. O Museu Van Gogh em Amsterdã, já tive alunos que estiveram lá, além de obras físicas, também tem muitas obras virtuais que você pode interagir, de Van Gogh. E aqui uma das obras que já é um anúncio com o que vem por aí, né? Trigal com Corvos. É uma obra que já anuncia a sua própria morte. Olha, um caminho, vocês estão vendo que essa estrada ela é interrompida aqui. Ela para por aqui. Um trigal de um amarelo maravilhoso, mas que está sendo invadido por um céu azul, mas que prestes a ficar bem escuro. Então, o anúncio, talvez, da própria falta de saída, né? A morte, a desilusão e uma revoada aqui de corvos. Os corvos na Europa é considerada aqui como no nosso país, que às vezes tem muito isso ainda, né? Hoje menos. O gatinho preto, que era considerado um símbolo da má sorte. O corvo é um símbolo de má sorte. Então, trigal com corvos. É a noite que vai cair, é uma tempestade, né? Alguma coisa vai acontecer e essa claridade está sendo invadida por uma escuridão. É isso que vocês veem. Com Amor, Van Gogh. Aí eu trouxe um pouquinho do release dos filmes. Depois vocês assistem. Muitos já assistiram quando eu falei nas salas. Né? E aqui a equipe de desenhista, olha, que ajudou, foram vários desenhistas, 125 pintores, foram mais de 65 mil frames. Cada frame é um desenho, né? Para eu fazer um movimento assim com o braço na animação, eu preciso de vários desenhos, um com o braço aqui, né? Então assistam esse filme que é muito lindo. Aí vocês estão vendo tecnologia junto com arte e cinema também. E alguns atores que fizeram aqui, olha, Van Gogh, o ator que fez Van Gogh, esse aqui é de Games of Thrones, quem assistiu, fez o Dr. Gachet, que era o médico de Van Gogh. E, para a gente terminar, nós vamos falar de Toulouse-Lautrec, que também foi um grande artista. Ele tinha um defeito físico, vocês estão vendo aqui, e ele foi o pintor dos cabarés, né, do submundo, das dançarinas de Cancan, esse mundo como decadente. Ele mostra pra gente, sem filtros também, né? Essas meninas que dançam, a noite de Paris, ao mesmo tempo as prostitutas que tentam serem lindas, mas ele mostra também o cotidiano, a decadência de cada uma delas. Vocês podem ver aqui, olha só, algumas já mais velhas, num ambiente que mescla entre requinte e decadência, né? Algumas mais novas, mas algumas
a maioria aqui bem envelhecida. Então, esse submundo, Toulouse-Lautrec mostrou muito pra gente. Tem um filme também, ele aparece, tem um filme Moulin Rouge, que é um musical, que no Toulouse-Lautrec aparece. Alguns já assistiram o Moulin Rouge. É um musical, e ele aparece aí nessas noites, fazendo desenhos. Recomendo também para vocês assistirem. Toulouse-Lautrec também foi o feitor de cartazes, é considerado um dos primeiros designers gráficos da era moderna. Fazia cartazes dos shows, dos musicais, das apresentações nesses cabarés, né? Todos os eventos que aconteciam, ele fazia esses cartazes, né? E aquilo que eu acabei de dizer para vocês, né? Um submundo, um mundo em decadência, uma descrença. Esses pós-impressionistas faziam isso muito bem. Bom, é isso então, olha só, nós vimos aqui os pós-impressionistas e os neo-impressionistas, eles trabalham com pontinhos, são pontinhos bem pequenininhos, não tão preocupados com essa coisa da subjetividade como os pós-impressionistas, né? Eram mais técnicos, então tem um recuo, né? Então vamos recapitular, os impressionistas revolucionaram na técnica. Os pós-impressionistas, mais na técnica ainda e nos temas reveladores. Os pontilhistas ou neo-impressionistas trabalhavam com pontinhos, né? Eles tentavam fazer, isso dava nos trabalhos um aspecto bem rígido, né? Não conseguia ter espontaneidade, né? As imagens nós vamos ver na próxima aula, por conta do tempo, eu vou encerrando por aqui, não vai dar tempo, mas no modo geral, eu fiz um resumo do pós-impressionismo para vocês. Ampliam, vejam os filmes, né? Todo esse material, tem mais imagens que eu mandei, um material muito mais completo, eu mandei para todas as turmas, tá? Beijo, foi uma alegria tê-los aqui nesse momento pós-impressionista e aqui na minha casa. Um beijo. Saudade, muita saudade de vocês.